Glória a Jesus! Uma linda salva de palmas. Meus amigos, cada dia que nós olhamos para a palavra, nós somos iluminados. Isso significa o mestre dos mestres nos ensinando o caminho perfeito, da gente chegar na presença dele e receber tudo aquilo que ele tem para nós. Eu tenho iniciado já o terceiro culto com esse, falando de Gideão, a chamada dele. Está lá em Juízes capítulo 6. Era o seguinte: o Israel fez mal ao que eram os olhos de Deus. O que ele fez? Ele passou, incrível, mas é verdade, a temer os deuses dos amorreus. E Deus tinha dito para não temer, porque aqueles demônios destruíram aqueles povos, e foi por causa do que eles aprenderam com aqueles espíritos imundos que falavam que eram deuses, que eles tiveram que perder toda a terra, porque por séculos Deus tentou convertê-los, eles não quiseram. O próprio Deus falava com eles, não quiseram ouvir. Aí Deus tirou de lá, colocou Israel e disse: mas você não cumpra, não tema esses deuses, porque eles vão desvirtuar vocês. E eles desvirtuaram. O que ocorreu? Deus entregou ele na mão dos midianitas, que era um povo mau, que todo ano vinha na época da colheita e destruía tudo. E aí, 7 anos direto, estava uma miséria completa na nação. Clamaram a Deus e Deus mandou um profeta. Deus atua através daqueles que ele levanta para ensinar o povo o que fazer. E o profeta percorreu a nação toda com uma única mensagem e dizia: eu tirei vocês do Egito, da escravidão, e disse para vocês não temerem os deuses do amorreu, e vocês temeram. Entre todo mundo que ouviu, só teve um que entendeu, foi Gideão. Aí que vem o entendimento. Quando você entende, Deus terminou a obra de Deus, começou a soube que Deus já fez tudo. E o Gideão disse: o negócio é crer. E pediu uma terra. O pai dele limpou, plantou trigo. Quando o trigo estava maduro, ele estava malhando para pôr a salvo, e tinha uma pessoa olhando ele lá o tempo todo. Era um anjo de Deus para o proteger, para o guardar e esperar a ação dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Preste atenção nisso. Ele não está livrando você porque você não está temendo. Nós deixamos de temer a Deus quando não fazemos o que Ele manda e quando fazemos o que o diabo quer. Quando você fala que aquilo não sabe, não lembra, e conta a mentira, você simplesmente abriu a porta para o inimigo. O inimigo vai entrar e fazer a destruição. E o que eu faço? Se arrepender, contar, se livrar disso aí o mais rápido possível. Eles então deram ouvido aos deuses amorreus e começaram a se prostituir, a fazer o que não podia, e resultado, a nação foi prostituição. Primeiro vem a espiritual, depois que vem a sexual, material, mas primeiro ela é espiritual. Você abandona Deus e começa a ouvir vozes, dá atenção, que vão lhe desvirtuar, que vão levar você para o beleléu. Aí Deus insiste, então na hora exata você treme todo, e tem uns que voltam, não vou, mas tem uns que pisam lá. Aí a coisa fica séria, e eles estavam fazendo isso. O profeta falou, o Gideão entendeu, o negócio é fé, e foi, pediu: pai, deixa eu plantar. Plantou, está malhando trigo, e o anjo está tomando conta dele. Aí o anjo se apareceu a ele. Quando apareceu, ele veio dizendo assim: salve, homem valoroso, o Senhor é contigo. Está no versículo 12. E o Gideão, aqui está muito resumido. O Gideão deve ter dito: Deus não é comigo, é com você. Não é, anjo? É, mas não é. E por que não é? Porque se Deus fosse comigo, eu daria a cabo dos midianitas, porque ele estava com aquela palavra dentro dele. Não perca a palavra que Deus dá para você, que lhe ilumina, que lhe fortalece, que faz de você falar com Deus e receber a força de Deus. Quando ele falou isso, está no versículo 14. Então o anjo olhou para ele, fitou e disse: vai nessa tua força. Qual era a força que ele tinha? Ele era o caçula de uma família numerosa, numa terra de paupérrimos. Não tinha força nenhuma, não podia contratar um exército. Mas presta atenção nessa palavra: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Quando Deus dá a revelação, Ele está dando o ministério. Eu que lhe enviei.
E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? O Gideão gostava de regatear, que é um defeito. Cuidado com você regatear ou às vezes murmurar. Isso não é correto. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Não jogue conversa fora. Fale aquilo que Deus diz. Não tenta ver o que o mundo fala, o que a Bíblia diz, fica com o que a Bíblia diz. Não fique falando coisas que não servem. Ele regateou: ah, Senhor Deus, como é que eu vou fazer isso? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Meu irmão, o número de inimigos não interessa. Deus é com você, e porque Deus é com você, você vai ferir os inimigos como se fosse um só. Você consegue. Não diga eu não posso, não tem condição, não vai dar certo. Você vai fazer. Não fique esperando em ninguém, apoiar em ninguém. É até feio o pastor fazer isso aqui, né, pessoal? Parece que ele está cansado. Para você também é feio se apoiar nos outros. Só apoie no Senhor Deus, meu irmão. Só Deus é a sua força, e Deus vai lhe dar essa força. Porque eu sou contigo, tu vencerás, como se fosse um só homem. Amém? E vamos agora para a palavra de Deus. Eu quero falar com você algo sério aqui, que está no livro de Deus, em Números capítulo 11. Eu quero mostrar para você que Deus não tem problema para operar, até para destruir inimigos quando eles se levantam contra a obra dele. E às vezes a pessoa da igreja, não estou falando que está sofrendo perseguição de ninguém, estou falando que está na Bíblia, para você poder entender. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Mas quando as pessoas agem contra o Senhor Deus e ofendem, eu tenho que avisar você, porque Ele próprio pode tomar a decisão. Aqui diz o seguinte: e aconteceu, Números 11, que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o. Uma missionária, se ele queixou, ouvia. Esse ouvir é o seguinte: Deus resolveu agir. Às vezes a pessoa fala coisa inocentemente, não tem prática ainda. Mas quando a pessoa, ela tem ciência do que é o certo e insiste no errado, ela aí pode ter problema com o Senhor Deus. Nós temos o Ananias e Safira. Primeiro o Ananias era um casal, mas ele foi primeiro. Ele vendeu uma casa e queria ficar bem aos olhos da congregação. Vamos dizer que fosse aqui hoje. E chegou com 100 mil reais, vamos dizer assim, e disse: Pedro, eu vendi a minha casa, a minha propriedade, está aqui os 100 mil reais, estou dando tudo para a igreja. E o Espírito Santo falou com Pedro: ele está enganando. E o Espírito Santo falou com ele: confessa a verdade, você vendeu por 500. Estou fazendo a quantia, eu não sei qual é, estou fazendo uma comparação assim. E ele não quis confessar. Foi a última oportunidade da vida dele. Talvez já tivesse feito outras coisas antes, que a paciência de Deus estava esgotando. Quando esgota, acabou. E aí Pedro disse assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? A casa era sua, a propriedade era sua. Se vendeu por 500, portanto, todo o dinheiro era seu. O erro seu é vir trazer 100 e dizer diante de Deus que é o 100 que você vendeu, querendo se passar por bonzinho quando você não está falando a verdade. Você não mentiu ao homem, você não está falando isso comigo, mentiu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo disse para ele: confessa a verdade. Ele disse para Pedro: por favor, deixa eu dizer tudo. Não foi por 100, eu vendi por 500, mas estou dando 100. Ficava amarelo, mas ficava vermelho a vida toda. E caiu duro lá e morreu. Aqui o povo murmurou contra o Senhor, e murmurar, você sabe o que é, né? Queixou-se o povo, era mal aos ouvidos de Deus, porque o Senhor ouviu. Chegou o ponto, o que aconteceu? E a sua ira se acendeu. Ninguém apaga a ira de Deus quando ela acende. A do diabo, Deus apaga, mas o diabo não apaga de Deus. Não tem nada que apague a ira de Deus. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, fogo de Deus, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Quando o pessoal viu, chegou no dia, está morrendo todo mundo lá. Aí o pessoal ficou desesperado, porque entendeu
O que que fez? O que que fez? Às vezes, irmão, um pecado escondido há muitos anos, como o caso do filho daquele homem de Marcos 9, que era tipo epilético, que se jogava no fogo e na água, foi por causa de um pecado, não de pecado de ação, mas de deixar de fazer. Deus deu uma missão para o pai, é o que se entende, e o pai não fez. E aí ele trouxe o filho dele a Jesus. Jesus não estava presente, estava no monte transfigurando junto com Tiago, adiante de Tiago, João e Pedro. E quando Jesus voltou, estava a multidão discutindo com os discípulos, que eles fracassaram de curar o demônio. E Jesus perguntou: o que vocês estão falando? Ah, Senhor, eu trouxe meu filho. O homem disse que tem um demônio mudo, e os seus discípulos não puderam expulsar. E Jesus ficou chateado. Disse: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Porque os discípulos tinham que fazer como Jesus fazia. Mas eles, no afã de fazer a libertação, correram e mandaram o demônio sair. O demônio saiu. O demônio sai quando tem um processo espiritual. Às vezes fica anos na vida de uma pessoa. Então, na hora, a ira dele se acendeu e a última parte do arraial começou a morrer, queimado pelo poder de Deus. Então o povo clamou, Moisés começou a gritar: Moisés, Moisés, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E Moisés orou ao Senhor e o fogo apagou. A única maneira de apagar o fogo, que não deixa o filho ficar curado, a filha ficar curada, o neto, a neta, ou a própria pessoa, é a pessoa confessar. Abrir o coração, se limpar todo. Então vai ser golpe sobre golpe sobre golpe, até que um dia ela vai embora. E vai embora para onde? Coisa séria, pessoal. Então aí Moisés orou, o Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, o populacho, aquelas pessoas que não têm muito juízo, que gostam de ficar fazendo brincadeirinha, fazendo gracejo com os outros, maneira dos outros falar, alguma coisa, imitando voz. E existe esse pessoal por aí. Nunca deu ouvido a isso não, pessoal. Principalmente negócio de fé. Isso aí é demônio para destruir a obra de Deus. Ai, daquele porque o escândalo vier. A pessoa pega uma coisa, nem sabe se é verdadeira, começa a debochar e fazer que é gracejo, e acha que está fazendo alguma coisa. Está, sim, uma coisa contra Deus. O vulgo popular que estava no meio deles, quer dizer, aquele pessoal que não tinha juízo, veio a ter grande desejo. E eles têm. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? E começaram a chorar. O caso deles, que estavam com saudade. Olha bem, lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão esse maná diante dos nossos olhos. O maná era a comida mais perfeita que o homem jamais provou. Era o pão dos anjos. Por que era perfeito, missionário? Eles estavam andando no deserto, 40 anos, lugar inóspito, porque não quiseram obedecer a Deus no início. Aí tiveram que andar 40 anos até o último rei, que tinha 20 anos para cima do dia que desobedeceram a Deus, que Deus mandou: subam aqui nessa terra dos amorreus e possua ela. Deus ia mandar vespas grandes, eles iam amedrontar, ia sair todo mundo, mas seria a coisa mais suave. Pagaram um preço tremendo, e paga um preço quem não obedece a Deus. Deus sempre dá o melhor. Era questão de horas, toda a terra estava ocupada e eles ali na presença de Deus, mas não quiseram ir, sofreram. Aí, lá no deserto, agora, comendo esse maná, você, para viver bem, você tem que comer quase todos os alimentos. Não é todo dia, mas tem que variar. Porque tem proteína, tem sal mineral, tem vitamina, tem propriedades que até os doutores descobriram que fazem bem para nós. Nós somos exatamente o que comemos. Se você tema só comer uma coisa, você pode ficar com falta de nutriente e tal, e pode ir embora e doença pode entrar em você. E eles não tiveram problema algum enquanto comiam o maná os sustentava. A bênção de Deus era tão presente que a roupa deles nunca gastou. Ficou a mesma roupa sempre.
O sapato, eu fico imaginando, não tinha fábrica de sapato lá. Os meninos nasciam, tinha o sapatinho, e eles iam crescendo, e o sapato ia crescendo com ele, porque nunca gastou o sapato. O sapato que eles saíram do Egito, 40 anos depois, estava novinho do pé deles. E eles começaram a reclamar, que queriam lá, comia de graça. Claro, eles eram escravos, não ganhavam nada, então o governo dava comida para eles. Agora eles queriam comida assim, comida, mas Deus estava dando maná, não quiseram. Se Deus só está dando maná para você, agradeça a Deus, obrigado. É o maná que eu preciso. Seja feliz com Deus. Falaram e provocaram o Senhor. Não provoque, porque você está provocando coisa que vai lhe prejudicar. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, recado está dado. Está me faltando tempo, Deus, para dar tudo que o Senhor está dando. Mas o Senhor seja louvado. No momento certo eu vou dar mais. Meu Deus, eu oro por esse povo que está aqui agora, precisando de crescer na fé. Gente que precisa tomar uma decisão, porque já está tarde, Pai. O dia para muita gente já passou do meio-dia há muito tempo. Em breve vai acabar. E ainda há muita terra por conquistar, muita bênção para receber e desfrutar, muita obra para fazer, Pai. E além disso, temos que deixar um bom exemplo para todos. Famílias divididas, marido vem, mulher não vem, mulher vem, marido não vem. Filhos, ó Deus, nunca vêm à casa de Deus, nunca oram, nunca te buscam. Meu Deus, a perdição será grande. Pai, acorda-nos. É preciso acordar, muda o coração de toda a família. Mas vão mudar quando o Senhor nos mudar. Muda-nos hoje. Ajuda-nos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está com um problema muito grande, Pai, e ela vai resolver o problema financeiro, Pai, e também de saúde. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu abençoo essas pessoas. Obrigado e amém. Olha para mim aqui agora. Eu vou lhe abençoar em nome de Jesus. E você que veio receber a oração missionária, eu preciso da sua oração de cura, de libertação. Fique em pé que eu vou orar por você agora. Você veio para receber hoje, eu vim. Seu problema pode ser na alma. Minha alma está amarrada, missionário. Eu não tô dono de mim mesmo. Tem que ser dono de você. Pode ser uma doença, uma dor, uma infecção, uma inflamação, uma coisa que você manda embora e não vai. Meu irmão, Gedeão ouviu de Deus. Deus disse, porque eu vou com você, você vai ferir os midianitas como se fosse um só. Pode ser 1000 demônios atacando, você vai destruí-los agora como se fosse um só, e fraco, porque Deus em você é muito mais forte do que ele agora. Curve a cabeça e feche os olhos e diga assim, em nome de Jesus, eu não aceito nenhum mal na minha vida. Eu exijo todo mal, sai de mim, sai agora. Deixa o missionário orar. Pai, eu venho em nome de Jesus em tua presença para orar para essa multidão que está na igreja e que está em casa, assistindo pela TV, pelas mídias sociais, ouvindo pela rádio, em qualquer lugar. E meu Deus, agora eu te peço libertação para essa pessoa que a alma está amarrada em qualquer lugar. Ela precisa se libertar, precisa viver, Pai. Precisa ter saúde, precisa ter paz, ter prosperidade, ter alegria. Oh meu Deus, agora eu uno a minha fé com a fé de todo esse povo, eu amarro toda a força do mal, eu proíbo que continue, e eu digo, o espírito de doença, de enfermidade, o espírito de dor, eu te exijo agora, solta essa pessoa e vai embora. Sai do corpo agora, com a infecção, com a inflamação. Vai saindo com o mal agora que eu estou mandando. E você, espírito maligno, que amarrou essa alma, eu agora arranco essa pessoa das suas mãos. E essa tristeza vai sair, essa depressão vai sair. E eu mando, saia, vai embora, desapareça, vai tristeza embora. Saia em nome de Jesus Cristo. Toda doença, toda dor, toda aflição de alma, vai embora agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado, o Senhor está operando.
Oh, muito obrigado. Em nome de Jesus. Vamos agora à novela da vida real, por favor. De 22 anos de casada, que eu casei com 22 anos, eu entrei no aluguel. Daí eu vivi com meu esposo, ele morreu com 48 anos. Desde muito jovem, né, o seu marido faleceu, ela ficou com 4 filhos, né, sofrendo muita dificuldade para poder manter a casa. Eu deixava meus filhos, às vezes, uma farofa de fubá para eles comer. Tinha dia que eu tinha que controlar a comida para repartir com eles. Roupa, eu tinha que vender coisas de enxoval de casamento para comprar um calçado, uma roupa para eles, que eu não tinha condições mesmo. O dinheiro dela que ela ganhava, ela só podia pagar as despesas e mal pagava aluguel. Eu morava um ano numa casa, no outro ano já subia aluguel, não tinha condições. Ia procurar casa com meu filho, uma caneta e um papel. Daí eu dizia, vamos ver, essa era cara, a casa não tinha condições de pagar. Eu voltava chorando para casa, e não comia, não dormia, tentei suicídio. De sentimento, eu não podia arrumar casa, daí não tinha condições de pagar aluguel, eu tinha medo de vir recriar despejo. Eu não aguento mais, eu tô com essa idade, só sofrendo. 83 anos, acho que eu não vou merecer, Deus não me deu até agora, ele não vai me dar uma casa. Foi indo só casa alugada, não tinha jeito de comprar casa, e pequena. Tudo, não tinha casa assim grande, mas agora, graças a Deus, que minha mãe foi tanto batalhando, que Deus, graças a Deus, ela venceu e ajudou muito nós, a nossa família. Deu estudo. Dona Tereza é convertida e acompanha o programa do missionário desde 98. Porém, somente em 2018, através da Igreja da Graça, ela descobre como tomar posse da tão sonhada casa própria. Ligava a TV e aquilo me confortava, ia tirando aquela tristeza de mim. Ia orando junto, dobrava o joelho orando, e levantava de manhã, dobro o meu joelho e oro. A dona Tereza chegou na igreja muito debilitada. Fui lá e pedi oração, contei minha vida pro pastor. E eu dei uma palavra para ela de ânimo, né, que fortaleceu o coração dela. Eu disse para ela que ainda na velhice nós daríamos frutos. Daí eu disse assim, se Deus me der, fiz um apartamento, que é mais segurança, eu vou patrocinar o meu apartamento. Continuou vindo aos cultos, participando, que é a grande importância, né, que a pessoa tem que ter de não somente ter uma oração, mas se manter firme na palavra de Deus. 30 dias depois de fazer o voto com Deus, a filha da Dona Tereza dá um apartamento para ela. A Luciana que vendeu a casa para ela, da dona da imobiliária. A mãe que sabe, eu arrumo uma casa para a senhora, um apartamento. Ela foi na imobiliária, trouxe a Luciana de carta, ligou para mim, mãe, eu tô indo com a Luciana aí para nós ir um apartamento para a senhora. Eu me assustei, assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Daí eu me arrumei ligeiro e daí nós fomos lá. Chegamos lá no dia, já comecei a contar a minha história, tudo certinho, mas tudo por Deus, mas foi Deus tudo que preparou, não foi Deus. Ela já mandou preencher os papéis, já mandou ir para o cartório, mas tudo certinho. Ela toma posse da bênção dela, né? Deus dá a oportunidade de ela ter uma sua casa própria, um apartamento, né? E um bom apartamento. E ela voltou trazendo um testemunho de uma bênção, né? Fui lá, já patrocinei. Hoje a minha casa é um pedacinho do céu. Então, uma vida boa, graças a Deus, uma casa grande. Tenho de tudo que eu quero comer, não falta nada para mim, graças a Deus. Meu guarda-louça tá cheio, minha geladeira tá cheia, eu tenho de tudo. Com o meu salário, 2 salários, e não pago aluguel, e sou desenhista e o meu filho é desenhista. Todo mês ela tá lá, fiel na palavra, tá lá sempre patrocinando o Show da Fé, e ela sempre tem falado, né, que Deus abriu portas para ela e também vai abrir portas para muita gente, em nome de Jesus. E eu tô feliz, nossa, que todo mundo faça o que eu fiz, que eles vão ser felizes. A casa que Deus deu para mim é de dar para os outros que estão sofrendo, que nem eu sofri. Glória a Deus, que bonito, né, pessoal? Olha, quem é jovem, tá no meu grupo aí, eu só tô com 20 anos, né? Eu tô no segundo tempo, mas tem uns no primeiro tempo. Agora deixa eu fazer uma oração, quem tem em casa, vamos ficar de pé e com você também agora. E glória a Deus por isso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, entramos em oração. Ore comigo agora, meu irmão, em favor das pessoas que estão em casa, no hospital, Pai, e às vezes até desenganadas. Pai, essa senhora de 83 anos sentiu de ser patrocinadora e que o Senhor ia dar a casa para ela, que nunca teve, e Deus hoje tem a casa. Que o doutor sinta o remédio que ele nunca pensou que faria efeito e faça. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa e mando todo o mal sair dela, em nome de Jesus.